Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e hoje nós vamos resolver os exercícios da semana 3 do PET volume 3 do oitavo ano do ensino fundamental. Exercício 1. A cobertura do telhado de uma casa é formada por duas placas retangulares de mesma medida. Cada placa possui 40 metros de comprimento e 10 metros de altura. Para reformar a cobertura do telhado com telhas colonial, necessita-se de 20 peças para cada metro quadrado. Quantas telhas, no mínimo, são necessárias para reformar essa cobertura? Vamos resolver o exercício por partes. A primeira informação que a gente tem é que a cobertura do telhado dessa casa é formada por duas placas retangulares. E cada uma dessas placas possui 40 metros de comprimento e 10 metros de altura. Na página 31 do PET, é falado com a gente que para calcular a área de um retângulo, nós multiplicamos o comprimento pela altura. Então, nesse caso, cada uma dessas placas, por ser um retângulo, terá a área igual a 40 vezes 10, que é igual a 400 metros quadrados. Opa, mas o telhado não é formado por duas placas? Se cada placa tem 400 metros quadrados, isso significa que o telhado todo formado pelas duas placas tem uma área igual a 800 metros quadrados. A segunda informação que a gente tem é que para cada metro quadrado desse telhado são necessárias 20 peças de telhas colonial. E o exercício quer saber quantas telhas, no mínimo, é necessário para reformar esse telhado. Se cada metro quadrado gasta 20 peças e o telhado todo tem 800 metros quadrados, o que a gente tem que fazer para descobrir quantas telhas são necessárias no total? Basta fazer uma multiplicação, não é isso? Então, basta fazer 800, que no caso representa os 800 metros quadrados, que é a área total, vezes 20, que é o número de telhas que a gente precisa para cada metro quadrado. Então, 800 vezes 20 é igual a 16.000. Então, qual que é a resposta do problema? Quantas telhas, no mínimo, são necessárias para reformar essa cobertura? 16.000 telhas. Exercício 2. As figuras abaixo estão fora de escala. Calcule a área de cada figura, arredondando os resultados para o número inteiro. Item A. No item A, nós temos um losango, e o exercício falou com a gente que a diagonal maior mede 10 centímetros e metade da diagonal menor é 2,5 centímetros, né? Ou seja, a diagonal menor, completa, mede 5 centímetros. E nós precisamos calcular a área dessa figura. Se a gente olhar na página 31 do PET, ele fala que a área do losango é dada por diagonal maior mais diagonal menor dividido por 2. Só que isso está errado, o PET tem um erro. A fórmula para calcular a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, corrijam aí no PET e é essa fórmula que a gente vai usar, a fórmula que tem uma multiplicação. Então, vamos lá. Se a diagonal maior mede 10 centímetros e a menor mede 5 centímetros, jogando isso na fórmula, nós teríamos que área é igual a 10 vezes 5 dividido por 2, que é igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25 centímetros quadrados. Então, a área da figura do item A é igual a 25 centímetros quadrados. Item B. Nesse item, nós temos três figuras geométricas, um retângulo, um paralelogramo e um trapézio. E precisamos calcular a área de todas elas. Então, vamos começar com o paralelogramo. Qual fórmula que nós usamos para calcular a área de um paralelogramo? Nós usamos que área é igual à medida da base multiplicada pela medida da altura. De acordo com o exercício, a base desse paralelogramo mede 10 centímetros e a altura 4 centímetros. Então, a área será igual a 10 vezes 4, que é igual
a 40 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a área do retângulo. A gente já viu no exercício 1 que a área do retângulo é dada pela medida da base vezes a medida da altura. O exercício não trouxe a medida da base do retângulo, mas a gente pode observar que essa medida é igual à medida da base do paralelogramo, que é 10 centímetros. E a altura desse retângulo o exercício trouxe é 6 centímetros. Então, a área será igual a 10 vezes 6, que é igual a 60 centímetros quadrados. Por último, vamos calcular a área do trapézio. A gente já viu no PET que a área do trapézio é dada por base maior mais base menor, isso tudo multiplicado pela medida da altura e dividido por 2. A base maior desse trapézio mede 12 centímetros. A base menor não tem a medida aí no exercício, né? Mas a gente consegue observar que a medida dela é igual à medida da altura do retângulo, que é 6 centímetros. A altura do trapézio, o exercício trouxe, é 3 centímetros. Então, substituindo na fórmula, a área desse trapézio será igual a 12 mais 6, isso tudo multiplicado por 3 e depois dividido por 2. 12 mais 6 é igual a 18, certinho? 18 vezes 3 é igual a 54. 54 dividido por 2, 27. Então, a área desse trapézio verdinho que está no PET é 27 centímetros quadrados. Item C. Nesse item, nós temos 3 semicírculos e o exercício pede que nós calculemos a área do semicírculo 1, do semicírculo 2 e da parte azul do semicírculo 3. Ele fala que nós podemos usar o π igual a 3. Então, vamos calcular a área do semicírculo 1. Como que a gente calcula a área de um semicírculo? Qual é a fórmula? É π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. No semicírculo 1, nós temos que o diâmetro é igual a 10 centímetros. Se o diâmetro é igual a 10, isso significa que o raio é 5 centímetros. Então, vamos substituir esses valores na fórmula. Então, área é igual a π vezes o raio ao quadrado dividido por 2, que nesse caso é igual a 3 vezes 5 ao quadrado dividido por 2, que é igual a 3 vezes 25, que é igual a 75, dividido por 2. 75 dividido por 2 é igual a 37,5. Só que o exercício pede que a gente dê a resposta em número inteiro. Então, nesse caso, nós vamos colocar que a área do semicírculo 1 é igual a 38 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área do semicírculo 2. Nesse caso, nós temos que o diâmetro é igual a 6 centímetros. E, de novo, se o diâmetro é 6 centímetros, isso significa que o raio é 3 centímetros. Então, vamos substituir na fórmula. A área do semicírculo é igual a π vezes o raio ao quadrado dividido por 2, que nesse caso é igual a 3 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. 3 vezes 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 9, que é igual a 27. 27 dividido por 2 é igual a 13,5. De novo, o exercício quer a resposta em número inteiro, então nós vamos colocar que a resposta do semicírculo 2 é igual a 14 centímetros quadrados. Para terminar, vamos calcular a área da parte azul do semicírculo 3. Para fazer isso, precisamos saber a área total do semicírculo 3. De acordo com a figura, nós podemos observar que o diâmetro desse semicírculo é 16 centímetros, ou seja, o raio é igual a 8 centímetros. Substituindo na fórmula, a área do semicírculo 3 é igual a π vezes raio ao quadrado dividido por 2, que nesse caso é igual a 3 vezes 8 ao quadrado dividido por 2, certinho? 3 vezes 8 ao quadrado é igual a 192.
192 dividido por 2 é igual a 96 centímetros quadrados. Então, nós já temos que a área do semicírculo 3, a área total do semicírculo 3 é igual a 96 centímetros quadrados. Mas nós queremos saber apenas a área da parte azul. Então, o que precisamos fazer? Precisamos tirar dessa área total a medida da área do semicírculo 1 e a medida da área do semicírculo 2, que nós já calculamos anteriormente. Então, nós teremos que a área da parte azul é igual a 96 menos 37,5 menos 13,5, que é igual a 45 centímetros quadrados. Exercício 3. Mamãe comprou um tapete por R$ 120,80 para a vovó colocar em seu quarto que tem o piso muito frio. O piso do quarto da vovó possui um formato retangular que mede 4,2 metros o lado maior e 3 metros o lado menor. Vovó achou o tapete muito grande para ficar no quarto. Como a vovó é muito criativa, ela comprou 3 rolos de barbante por R$ 12,20 cada um para tecer um lindo tapete em crochê no mesmo formato da figura 1, que ocupou a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Responda. Item A. Qual a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1? Então, a primeira coisa que precisamos fazer é calcular a área do piso do quarto da vovó. O exercício fala que o quarto tem um formato retangular e o lado maior mede 4,2 metros e o lado menor 3 metros. Como é um retângulo, para saber a área desse piso, basta calcular 4,2 vezes 3. E vamos descobrir que a área desse quarto é 12,6 metros quadrados. Agora, precisamos calcular a área do tapete. Observe que esse tapete é formado por um quadrado que possui o lado medindo 1,8 metros e 4 semicírculos que possuem o raio medindo 0,9 metros. Para calcular essa área, vamos usar o arredondamento do exercício 2, vamos fazer π igual a 3, certinho? Então, nós precisamos calcular a área do quadrado. A área do quadrado será igual a 1,8 elevado ao quadrado, certinho? E a área de cada um desses semicírculos será igual a π vezes 0,9 elevado ao quadrado dividido por 2. Como são 4 semicírculos, nós vamos multiplicar essa área por 4, certinho? Fazendo essa conta, nós conseguimos descobrir que a área do tapete é igual a 8,1 metros quadrados. Então, de novo, como que a gente calcula a área do tapete? A gente calcula a área do quadrado do centro e a área de um desses semicírculos. E depois soma, né, a área do quadrado mais 4 vezes a área do semicírculo, certinho? Só que o exercício quer saber qual é a diferença entre a área do piso e a área do tapete. A gente descobriu que a área do piso é igual a 12,6 metros quadrados. Já a área do tapete é igual a 8,1 metros quadrados. Basta fazer a subtração. 12,6 menos 8,1 é igual a 4,5 metros. Então, a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e a área do tapete é igual a 4,5 metros quadrados. Item B. Qual a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete menor? Bem simples esse item também, né? O tapete que a mamãe comprou, o exercício fala que custou R$ 120,80. Cada barbante que a vovó usou custou R$ 12,20, mas ela comprou 3 rolos de barbante. Então, qual que é o valor total que ela gastou? Basta fazer a multiplicação, 3 vezes
R$ 12,20, que é igual a R$ 36,60. Mas o exercício quer saber a diferença de custo entre o tapete que a mamãe comprou e o material que vovó usou para tecer o tapete. Então, basta fazer R$ 120,80 menos R$ 36,60, que é igual a R$ 84,20. Exercício 4. Observe o polígono ao lado e responda. Letra A. O polígono é regular? Então vamos pensar. O que significa um polígono ser regular? Significa que todos os seus lados possuem a mesma medida. Isso acontece nesse triângulo que foi representado do PET? Não, né? Então, esse polígono é regular? Não. E o enunciado continua. Qual nome especial recebe o polígono representado na área A1 em relação à medida de seus lados? Observem que esse triângulo A1, ele possui todos os lados com medidas diferentes. Qual que é o nome especial do triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes? Triângulo escaleno. E em relação à medida dos ângulos, nós podemos observar que esse triângulo A1, ele possui um ângulo reto. E qual que é o nome especial que recebe um triângulo que possui um ângulo reto? Triângulo retângulo. Então, como que ficou as três respostas do item A? No primeiro espaço, a resposta é não. No segundo espaço, a resposta é triângulo escaleno. E no terceiro espaço, a resposta é triângulo retângulo. Item B. Qual o perímetro e a área total achurada? Então, nesse item, nós queremos saber o perímetro e a área do triângulo maior que a gente encontra quando junta o A1 com o A2. Primeiro, vamos calcular o perímetro. Como que a gente calcula o perímetro de um triângulo? A gente soma as medidas dos lados. Então, nós temos um lado que mede 20 centímetros, um outro lado que mede 15 centímetros e a base do triângulo, que mede 16 mais 9 centímetros. Nós precisamos somar todas essas medidas. 20 mais 15, 35. 35 mais 16, 51. Mais 9, 60. Então, o perímetro desse triângulo maior é 60 centímetros. Agora, vamos calcular a área desse triângulo maior. Como que nós calculamos a área de um triângulo? Nós multiplicamos a medida da base pela medida da altura e dividimos por 2. Nesse triângulo, a base mede 16 mais 9 centímetros, ou seja, 25 centímetros. E a medida da altura, o exercício trouxe, é 12 centímetros. Então, é só substituir na fórmula. 25 vezes 12 é igual a 300. 300 dividido por 2, 150. Então, a área desse triângulo maior é 150 centímetros quadrados. Exercício 5. Esse é o exercício mais fácil dessa semana do PET. A prefeitura vai oferecer um show para comemorar o aniversário da cidade. Geralmente, para calcular o espaço mais adequado de quantas pessoas podem participar de evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Sabendo que a área do evento era de 4.000 metros quadrados e considerando que a área ficou lotada, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pode comportar? Bem simples, né, esse exercício. Se o espaço tinha 4.000 metros quadrados e em cada metro quadrado cabe 4 pessoas, para saber quantas pessoas esse evento comporta, basta multiplicar 4.000 por 4, que é igual a 16.000. Então, o espaço destinado a esse evento pode comportar um total de 16.000 pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo. E espero vocês no próximo vídeo.